Em um mundo onde a maldade humana assume muitas formas, poucos nomes causam tanto horror quanto Luiz Alfredo Garavito Cubirros. Um homem que, por trás de uma aparência comum, escondia um monstro sem precedentes na história criminal. Ele ficou conhecido como a Besta, o Monstro de Gênova ou Tribilín, que é o nome em espanhol para o personagem de desenho animado Pateta, e foi o assassino em série com o maior número de vítimas confirmadas até hoje. Um verdadeiro pesadelo para a Colômbia. Oi, pessoal, bem-vindos ao meu canal. Eu sou Jaque Tourinho. Se você gosta de mistérios, crimes perturbadores e histórias de terror que vão te deixar sem sono, aqui é o seu lugar. E se você gosta de conteúdos como esse, já se inscreve aqui no canal, deixa o seu like, compartilha com os amigos e ativa o sininho para não perder nada. Agora senta que vai começar a história de hoje. Para entender a monstruosidade de Garavito, precisamos voltar ao começo de tudo. Ele nasceu em 25 de janeiro de 1957, na cidade de Gênova, mas não é na Itália, é na Colômbia. E era o filho mais velho de 7 irmãos. Desde cedo, sua vida foi marcada por abusos e violência. Seu pai, Manuel Antônio Garavito, era descrito como um homem autoritário e violento, que frequentemente agredia fisicamente os filhos e a esposa, inclusive enquanto estava grávida. Relatos revelam que Luiz teria sofrido abusos sexuais de vizinhos e até de membros da família, incluindo seu próprio pai. Na escola, Garavito se mostrava interessado em aprender, mas demonstrava dificuldade no aprendizado. Por ser muito introvertido e quieto, ele também sofria bullying dos seus colegas. Diante da dificuldade financeira de sua família, ele deixou a escola cedo para trabalhar em empregos braçais. Garavito fugiu de casa ainda na adolescência, por volta dos 16 anos. A decisão de abandonar o lar foi motivada pelo ambiente abusivo e insuportável em que vivia. Ele começou uma vida itinerante, vagando por diferentes cidades da Colômbia e passando a viver nas ruas em condições precárias. Se sustentava com pequenos trabalhos, como vender doces, prestava serviços em fazendas e realizava pequenas tarefas. Foi nesse período que seu isolamento social e seus problemas emocionais começaram a se intensificar e foram agravados pelo uso crescente de álcool. Aos 21 anos, ele já virou assim um alcoólatra de fato. Toda essa história da infância foi contada por ele mesmo mais tarde. Continuando, ele aceitava o emprego que aparecia, até porque ele nem podia escolher, né? Ele precisava se sustentar de alguma forma. E ele não conseguia se manter fixo em nenhum emprego porque ele tinha ataques de raiva e partia para cima, inclusive dos seus superiores. Então, assim, era um caos por onde ele passava. O Garavito trabalhou como balconista, vendedor, e o seu trabalho mais estável foi como camelô, negociando produtos religiosos como estátuas e santinhos com orações. Com todo o trauma da infância, ele começou a ter problemas com alcoolismo e problemas psiquiátricos. Ele chegou a tentar tirar a própria vida. E então, ele procurou um médico e passou 5 anos fazendo acompanhamento com o psiquiatra. Luiz Garavito tinha uma namorada, uma mulher mais velha, que era mãe de um menino. E, segundo relatos, ele até demonstrava carinho pela criança e ajudava, inclusive, a cuidar do garoto. Garavito foi descrito como uma pessoa carinhosa com a namorada, mas que às vezes ele tinha crises de raiva e um comportamento instável, coisas que pioravam ainda mais com o seu alcoolismo. Ou seja, gente, ele era tranquilo estando sóbrio, mas quando tomava lá uns goró, mostrava a sua real face. Até que nos anos 90, crianças começaram a desaparecer em várias cidades da Colômbia. O país vivia uma guerra civil que já durava décadas e a violência fazia parte do cotidiano dos colombianos. Gente, nos anos 90, a Colômbia estava mergulhada em conflitos. O governo estava em guerra com grupos guerrilheiros como as Farc, cartéis de drogas, Pablo Escobar e etc. Era um verdadeiro caos. E com tantos problemas que o país enfrentava,
pouca importância era dada ao desaparecimento de crianças em situação de rua, crianças pobres e muitas vezes órfãs. A polícia não tinha um relatório nem registro desses desaparecimentos. Em 8 de junho de 1996, um menino sumiu na cidade de Tunja. E aqui tem uma divergência. Algumas fontes dizem que Luiz Garavito foi interrogado na época por ter oferecido doce a esse menino. Já outras fontes falam que isso nunca aconteceu. Bom, gente, fato é que o corpo da criança de 13 anos foi encontrado 5 dias depois do desaparecimento, em 13 de junho de 1996. Em novembro de 1997, na cidade de Pereira, a polícia descobriu uma cova enorme com 36 corpos. Eu disse 36 corpos, todos de meninos. Todos eles com sinais de violência brutal. A polícia então decidiu investigar. Inicialmente, os investigadores acharam que aquelas mortes estavam ligadas a rituais satânicos ou tráfico de órgãos, devido à brutalidade dos assassinatos. Uma observação: se fosse tráfico de órgãos, não seria possível porque ele, diante de tanta brutalidade, muitos órgãos eram afetados, então não tinha como ser feito nada. E então eles descartaram essa hipótese. Em fevereiro de 1998, em uma colina nos arredores de Gênova, mais 2 corpos foram encontrados. E junto dos corpos tinha uma faca enferrujada, uma garrafa de cachaça e um papel com um endereço. No dia seguinte, outro corpo foi encontrado próximo a esse local. As 3 vítimas tinham as mãos amarradas, o pescoço cortado, ferimentos pelo corpo e evidências mostravam que elas haviam sido abusadas. Essa parte agora é horrível, é até difícil de falar, me causa um certo arrepio, mas algumas das vítimas tiveram a genitália cortada e colocada na própria boca. O detetive Aldemar Duran e sua equipe seguiram a pista do bilhete encontrado próximo aos corpos das crianças e chegaram na casa da namorada de Luiz Garavito, aquela que tinha um filho. Uma observação: em algumas das fontes que eu pesquisei, a maioria delas falam que essa moça ela era namorada dele. Já em outras fontes dizem que ela é uma amiga da irmã. Eu mencionei como namorada porque foi a maioria das pesquisas que eu fiz relatava como namorada, ok? A mulher falou que não via o Garavito há meses, mas entregou para a polícia uma caixa com todos os seus pertences que ele havia deixado lá. Agora, uma curiosidade: ele era extremamente ciumento e desconfiado com as suas coisas, caixas, malas, e dizia para ninguém mexer nas coisas dele e ainda ameaçava a namorada dizendo que era melhor ela não se meter aonde não devia. Ou seja, ela tinha medo, né? Porque ela nunca mexeu em nada. Na caixa tinham fotos dele e de meninos, alguns cartões, recibos, anotações, bilhetes de ônibus, como ele vivia para lá e para cá, além de um diário relatando seus assassinatos e recortes de jornais com os casos de pessoas que ele matou. E tem mais, a polícia nessa época nem fazia ideia de que esses meninos que estavam ali na caixa eram vítimas dele. Na época dos primeiros crimes, antes mesmo da polícia começar a investigar, a imprensa local, jornais da região, já noticiavam alguns crimes porque eram muito cruéis. Com mais corpos sendo encontrados e novos desaparecimentos de crianças acontecendo, a polícia colombiana intensificou as buscas por um suspeito. As investigações revelaram um padrão nos crimes. O assassino escolhia crianças pobres. Seu alvo favorito eram meninos de 8 a 16 anos. Ele se vestia de padre, professor, médico, funcionário de caridade e até mesmo mendigo. Ele conversava com as crianças para entender do que elas precisavam. E ia querendo ali ia seduzindo, né? Fazendo as crianças entrarem ali no jogo dele. Aí oferecia doces, dinheiro, comida e até emprego para ganhar a confiança dos garotos. E aí depois levava todos eles para áreas mais isoladas.
Testemunhas contaram que ele costumava usar muletas e até gesso falso no braço, para deixar as crianças mais propensas a segui-lo. Isso demonstrava uma certa fragilidade que faz a pessoa pensar: ah, esse cara aí não vai me fazer mal algum, é gente boa. Mais tarde, a polícia descobriu que ele fazia os meninos andarem por um longo período para poder atacar com eles já bem cansados, porque assim não conseguiam oferecer muita resistência. Ele levava suas vítimas para áreas isoladas, como plantações de cana-de-açúcar ou terrenos baldios. As cenas dos crimes mostravam torturas monstruosas, como ponta de dedos cortados, unhas arrancadas, decapitação, uma série de coisas bizarras que me tiram o sono só de imaginar. As autoridades começaram a analisar arquivos criminais e interrogar suspeitos em diversas cidades. Porém, Garavito dificultava e muito as investigações. Com a sua vida de andarilho, ele estava sempre viajando para lá e para cá, usava identidade falsa, pintava o cabelo, às vezes estava com barba, às vezes sem, usava até óculos falso. Ou seja, era sempre um cara diferente, numa cidade diferente, e isso dificultava muito o trabalho da polícia. Em 22 de abril de 1999, na cidade de Vila Vicêncio, Garavito viu um menino de 12 anos que vendia bilhetes de loteria e tentou aplicar o mesmo padrão que ele costumava usar. E então ele levou o garoto para uma gruta, dizendo ser um político local. Enquanto ele amarrava a vítima, um morador de rua que estava dentro dessa mesma gruta viu ali a luta entre eles e começou a jogar pedras no Garavito. Conseguiu salvar o menino e os dois fugiram para uma fazenda próxima e pediram ajuda. Os donos da fazenda chamaram a polícia, que iniciou a busca pelo suspeito. Por volta das 19 horas, um homem foi abordado. Ele apresentou documentos com o nome de Bonifácio Moreira Liscano. Seu comportamento era estranho, ele carregava coisas como fita adesiva, cordas, bebida alcoólica e tinha uma enorme ferida nas costas. O tal Bonifácio foi preso e a polícia local mandou os dados para Bogotá, capital da Colômbia. Lá, a equipe que investigava os assassinatos em série reconheceu a descrição física. Mancava do pé esquerdo, tinha queimaduras no corpo, era alcoólatra e o modo de agir do serial killer. No começo de maio, Garavito foi transferido para Bogotá, mas continuava insistindo em ser Bonifácio e não admitiu seus crimes. A polícia então coletou seu DNA em objetos usados por ele na cela, como travesseiro e escova de dente, e compararam com o DNA de garrafas de aguardente e cigarros deixados na cena dos crimes. Observem que todo crime tinha ali, né, uma garrafa de cachaça e tinha os cigarros. Isso aí era um tipo de assinatura do Garavito. Em 4 de julho de 1999, 2 meses e meio após a sua prisão, o resultado do teste confirmou que ele era de fato o autor dos assassinatos. E mesmo depois do resultado, o Garavito continuava negando ser o autor dos crimes. Ele foi confrontado com as provas, a caixa encontrada na casa da então namorada, os diários, os mapas com as covas, tudo. Enfim, em outubro de 1999, após 6 meses de prisão, ele finalmente confessou os crimes. Aos poucos, ele foi revelando o número de vítimas, os métodos usados e os locais onde ele tinha enterrado os corpos. No total, ele confessou ter matado 193 crianças, todas do sexo masculino. Mas os investigadores acreditam que o número real pode ultrapassar de 300. Ele chegou a confessar crimes cometidos em outros países, Venezuela e Equador, mas não chegou a ser julgado por esses assassinatos. Na Colômbia, Luiz Garavito foi condenado a 1.853 anos e 9 dias de pena. Na ocasião, no país, o indivíduo não podia cumprir mais de 30 anos de pena. Então, devido às leis colombianas, sua pena foi reduzida. Sim, você ouviu certo. É exatamente isso. O maior assassino em série da história até hoje, no caso, passaria menos tempo preso do que muitos criminosos comuns. E pior,
Devido a benefícios legais, como, por exemplo, bom comportamento, havia possibilidade dele sair ainda mais cedo da prisão. O fato de ter confessado os crimes, colaborado com a investigação e levado as autoridades até várias covas onde estavam os corpos, contribuiu para que Garavito tivesse a pena reduzida para 22 anos. Ele sairia da cadeia em 2022, ou seja, a besta matou apenas 300 meninos, mas como ele foi bonzinho na cadeia, ele se comportou bem, seria liberado para ontem. Inacreditável isso, né? Isso gerou uma grande comoção social na época. E em 2006, ele deu uma entrevista dizendo que estava preparado para sair da prisão e seguir carreira política, para lutar pelos direitos das crianças contra a exploração infantil. Oi? Gente, é muita falta de vergonha na cara, né? Pelo amor de Deus. Em maio de 2021, o Instituto Nacional Penitenciário e Carcerário da Colômbia enviou ao juiz de execução de penas de Valledupar informações indicando que Luiz Alfredo Garavito havia cumprido os requisitos legais para solicitar a liberdade condicional, incluindo bom comportamento e cumprimento de parte da pena. Essa comunicação gerou uma grande indignação generalizada no país. O presidente colombiano da época, o Iván Duque, expressou sua oposição categórica, dizendo: "Tenho profunda indignação com a possibilidade de que alguém sugira que essa besta saia da prisão." Em novembro de 2021, um juiz negou o pedido de liberdade condicional de Garavito, destacando que ele não havia pago uma multa de aproximadamente $41.500 por suas vítimas. Garavito seria solto em 2023, mas no dia 12 de outubro do mesmo ano, coincidentemente, essa data é Dia das Crianças aqui no Brasil, ele morreu de câncer aos 66 anos. Ele tinha câncer no olho e leucemia e estava preso no hospital do Instituto Nacional Penitenciário em Valledupar, na Colômbia. Ao todo, ele ficou preso por 24 anos, 5 meses e 20 dias. Durante esse período, Luiz Alfredo recebeu tratamento especial na prisão, principalmente por questões de segurança pessoal. Ele era muito odiado até mesmo por outros criminosos e por um motivo bem claro: suas vítimas eram crianças. Esse caso é um dos mais aterrorizantes da história. Ele nos lembra que os piores monstros podem estar entre nós, disfarçados de pessoas comuns, mas também mostra para todo mundo a importância de proteger os mais vulneráveis. Tem uma série documental sobre esse caso chamada Garavito, o monstro serial. É curtinha, são 4 episódios. Já assistiram? E agora eu quero saber de vocês. Vocês acham que a justiça foi feita ou a sentença foi branda demais para os crimes que ele cometeu? Deixa aqui nos comentários a sua opinião, que eu quero saber. E não esquece, se inscreve aqui no canal e já ativa as notificações para não perder os próximos vídeos. E me segue nas outras redes que eu vou deixar aqui para vocês. Até o próximo vídeo.